208 litros. Essa é a capacidade volumétrica padrão de um tambor de aço projetado para enfrentar as condições industriais mais severas do planeta. Por que um recipiente aparentemente comum consegue permanecer em operação por até 2 décadas sem falhas estruturais? À primeira vista, a resistência parece óbvia devido ao material metálico, mas na prática, a longevidade depende da integridade absoluta de uma vedação hermética que suporta substâncias químicas corrosivas, pressões internas oscilantes e impactos físicos contínuos ao longo de sua vida útil. A fabricação de um tambor de aço de grau industrial depende de uma cadeia de produção rigorosamente monitorada e sequencial. O processo está apenas ganhando velocidade. Tudo começa com a preparação minuciosa da matéria-prima, onde bobinas metálicas são niveladas e cortadas para formar o corpo principal do cilindro. Pode-se notar como as lâminas de precisão deslizam pelo aço, garantindo que as dimensões de cada chapa sejam idênticas antes de passarem para a próxima etapa de transformação física. A conformação do corpo do tambor exige sistemas de engenharia sofisticados para garantir a geometria perfeita da peça. Depois fica mais complexo. O equipamento gradualmente curva a chapa metálica até que as extremidades se encontrem para a realização da soldagem de precisão, um ponto crítico onde a fusão molecular deve ser total e sem porosidades. Vê-se como os eletrodos de alta potência unem as bordas em uma velocidade constante, criando uma costura longitudinal que suportará tensões mecânicas elevadas durante anos de transporte e armazenamento. Nesta etapa não termina, pois a resistência estrutural do tambor é ampliada através da laminação de nervuras de reforço ao longo do cilindro. A câmera desliza ao longo da prensa rotativa, onde rolos de compressão criam vincos circunferenciais que impedem o colapso do corpo sob vácuo ou pressão externa. Parece simples o processo de deformação controlada, mas na prática, essas nervuras distribuem a carga de forma equilibrada, permitindo que a espessura do aço seja otimizada, sem sacrificar a segurança do recipiente final. A finalização do produto exige protocolos de higiene e identificação extremamente rígidos antes da saída da linha. Transição para o próximo nível. O tambor passa por processos de limpeza química para remoção de resíduos de fabricação e recebe códigos de rastreamento permanentes que identificam sua origem e especificações técnicas. O metal se deita em camada uniforme sob os sensores, enquanto inspeções de segurança rigorosas, incluindo testes de estanqueidade por ar comprimido e verificações de queda, validam cada unidade. O equipamento gradualmente libera as peças aprovadas para o setor de expedição, onde cada tambor é conferido visualmente uma última vez. O produto atinge o padrão de conformidade exigido, pronto para a etapa seguinte de logística global. Assim, o fluxo de fabricação conclui esta fase técnica, garantindo que o aço transformado siga adiante pela cadeia industrial com total segurança e eficiência. Centos de milhões de barris de aço são fabricados anualmente para atender à demanda global de transporte e logística. Por que essa produção atinge números tão elevados em escala planetária? O ritmo de fabricação é tão acelerado que a cada segundo, aproximadamente 3 novas unidades saem das linhas de montagem para suprir setores fundamentais como a indústria química, o segmento de óleo e gás, além das áreas farmacêutica e alimentícia. Mas essa alta produtividade não se limita apenas à criação de recipientes novos, pois a verdadeira utilidade desses itens reside na sua capacidade de integração logística. Estimativas de mercado indicam que a receita global gerada por essa indústria já ultrapassou a marca de 12 bilhões de dólares anualmente. Esse crescimento financeiro acompanha de perto a necessidade mundial por métodos de transporte que sejam seguros e apresentem alta confiabilidade. O processo está apenas ganhando velocidade. Pode-se notar como as empresas investem em infraestrutura para movimentar esses volumes massivos de carga, por meio de cadeias de suprimentos cada vez mais complexas e interconectadas. À primeira vista, o barril de aço pode parecer um produto de uso único devido à sua robustez,
mas na prática, ele se destaca como um dos objetos de metal mais reutilizados na indústria moderna. Essa característica altera fundamentalmente a percepção do ciclo de vida do material. Depois, fica mais complexo. O design de engenharia é pensado para suportar múltiplos ciclos de limpeza, restauração e reabastecimento, permitindo que o mesmo recipiente circule entre fornecedores e consumidores diversas vezes, sem perder a integridade estrutural. Vê-se como o aço se mantém resistente, mesmo sob as condições severas de transporte marítimo e terrestre. Esse ciclo de reutilização quase ilimitado transforma o que seria um simples recipiente em um elo econômico e de engenharia indispensável para a economia global. O equipamento gradualmente processa cada unidade para garantir que os padrões de segurança sejam mantidos em cada etapa do trajeto. O material deixa o estágio de fabricação e uso inicial, passando para um estágio tranquilo de circulação contínua pela cadeia de suprimentos. 220 a 440 toneladas curtas. Esse é o volume de carga que cada caminhão de transporte massivo suporta ao operar nas profundezas das minas a céu aberto. Por que é necessário remover camadas tão vastas de solo antes de atingir o minério? Aparentemente não é complexo apenas escavar a terra, mas na prática, escavadeiras hidráulicas precisam primeiro remover o estéril, limpando o terreno para que perfuratrizes rotativas alcancem o corpo do minério e perfurem poços profundos e verticais. Sem essa preparação rigorosa, a extração direta seria impossível devido à dureza das formações rochosas superficiais. Explosivos são inseridos em cada um dos orifícios perfurados para gerar detonações controladas com precisão milimétrica. Pode-se notar como a rocha sólida se fratura sob a força da onda de choque, transformando-se em fragmentos manejáveis que facilitam a coleta posterior. Mas isso é apenas o começo. Escavadeiras de esteira entram em cena para recolher a rocha que contém ferro, depositando o material nos caminhões gigantescos que manobram pela pedreira. O equipamento gradualmente se desloca para fora da zona de extração, seguindo para a fase de processamento primário. A jornada do minério prossegue na estação de britagem primária, onde o material bruto é submetido a pressões extremas. Vê-se como britadores de mandíbula quebram os blocos maiores, que em seguida passam por britadores de cone para que atinjam tamanhos padronizados e uniformes. O processo está apenas ganhando velocidade. Esta etapa garante que a granulometria da matéria-prima esteja adequada para as reações químicas que ocorrerão futuramente nos fornos. À primeira vista, o aço parece originar-se exclusivamente do minério de ferro extraído do subsolo, mas na prática, a reciclagem de metais desempenha um papel fundamental na indústria moderna. Automóveis antigos, eletrodomésticos descartados e estruturas de aço provenientes de canteiros de demolição são coletados e processados diretamente nas unidades industriais. Depois, fica mais complexo. Máquinas industriais que encerraram seu ciclo de vida útil também são integradas a este fluxo de material, criando uma corrente de suprimento que corre em paralelo com a extração de minério virgem. A maioria das usinas siderúrgicas contemporâneas opera em um sistema de integração entre o minério de ferro e a sucata de aço reciclada. Antes de entrarem no forno de refino, todas as peças de metal recuperado são cortadas, trituradas e esmagadas para acelerar o processo de fusão. Tudo só se complica com a necessidade de monitoramento rigoroso. Essa fragmentação permite um controle exato sobre a proporção da mistura entre o aço reciclado e o aço recém-produzido, garantindo a integridade da liga final. Pode-se notar como a combinação estratégica desses dois fluxos de matéria-prima sustenta volumes de produção monumentais em escala global. O uso intensivo de sucata reduz significativamente a demanda sobre a extração de recursos naturais limitados, equilibrando a cadeia produtiva de forma técnica e eficiente. A câmera desliza ao longo das esteiras onde os materiais preparados avançam em direção ao calor extremo. O fluxo de metal segue adiante pela cadeia de produção, mantendo a consistência necessária para a próxima transformação física. 27.000 kW. Essa é a potência aproximada que as descargas elétricas descarregam sobre o aço reciclado.
Por que submeter a sucata metálica a um bombardeio de arcos elétricos tão intensos? Aparentemente, não é complexo apenas derreter o metal, mas na prática, a eletricidade gera um calor tão concentrado que permite uma fusão extremamente rápida e eficiente. Dentro da câmara blindada do forno a arco elétrico, as temperaturas ultrapassam os 2.700 graus Fahrenheit, iniciando o processo de renascimento do material. A carga completa de sucata se transforma em um reservatório incandescente de metal líquido em apenas algumas dezenas de minutos. O processo está apenas ganhando velocidade. Pode-se notar como as impurezas mais leves flutuam até a superfície, onde são removidas cuidadosamente pelos operadores. Vê-se como o equipamento gradualmente limpa o banho de aço, preparando a base para a etapa de metalurgia secundária. Engenheiros realizam o ajuste fino da composição química através da introdução precisa de carbono e elementos de liga. Manganês, níquel ou cromo são adicionados à mistura fundida para garantir propriedades mecânicas rigorosas, mas isso é apenas o começo. Sensores de alta precisão monitoram a temperatura e a análise química em tempo real, garantindo que o aço reciclado atinja uma uniformidade superior à do metal produzido diretamente do minério de ferro bruto. O aço refinado flui do forno para o sistema de lingotamento contínuo através de moldes resfriados por água. Transição para o próximo nível. O metal se deita em camadas uniformes, enquanto solidifica em tarugos de aço quadrados ou planos que brilham em tons de vermelho vivo. O equipamento corta esses longos perfis em comprimentos padronizados, assim que atingem o nível de solidez necessário para o transporte. Cerca de 2.300 graus Fahrenheit é a temperatura de reaquecimento aplicada aos tarugos na linha de laminação a quente. Por que elevar a temperatura novamente após a solidificação inicial? O calor intenso suaviza a estrutura molecular do metal, tornando-o maleável o suficiente para a conformação mecânica. À primeira vista, o processo de compressão parece simples, mas exige uma sequência exata de passagens por moinhos de rolos massivos. As máquinas comprimem o aço sucessivamente, tornando o perfil mais fino e longo a cada estágio da produção. Tudo só se complica com a entrada na fase de laminação a frio logo em seguida. Este estágio permite um controle milimétrico sobre a espessura final, enquanto as lâminas e rolos suavizam a superfície de forma contínua. Pode-se notar como o metal adquire um acabamento muito mais liso e homogêneo sob a pressão dos cilindros de acabamento. Bobinas de aço de alta qualidade são o resultado final desta extensa cadeia de transformação industrial. Cada uma dessas bobinas pode pesar desde algumas poucas toneladas curtas até várias dezenas de toneladas curtas de peso total. O material agora está devidamente preparado para ser enviado à unidade de fabricação de tambores de aço. O processamento posterior apenas reforçará sua qualidade e durabilidade para o uso final. 80 toneladas de pressão. Essa é a força aproximada exercida pelos suportes quando a bobina de aço é posicionada na máquina de desenrolamento dedicada no início da linha. Por que o aço não é cortado diretamente da bobina em seu estado original? À primeira vista, o processo de desenrolamento parece ser uma simples alimentação de material, mas na prática, o sistema precisa liberar o metal de forma gradual, enquanto achata simultaneamente sua superfície tensionada. Isso garante que a chapa seja alimentada de maneira contínua e perfeitamente plana sobre o transportador, eliminando qualquer curvatura residual do armazenamento. O processo está apenas ganhando velocidade. Vê-se como a tira de aço, agora plana, se move com uma velocidade constante em direção à estação de corte industrial, onde ocorrerá a formação do corpo do tambor. Uma lâmina de alta força desce de forma decisiva e vertical sobre a superfície metálica, dividindo o material em chapas individuais de acordo com dimensões programadas em milímetros. A precisão absoluta nesta etapa é um requisito crítico para a integridade estrutural. Pode-se notar como as bordas cortadas emergem perfeitamente retas, limpas e totalmente livres de rebarbas ou irregularidades metálicas. Estas duas extremidades laterais se tornarão, em breve, a costura principal do corpo do tambor de aço.
Mas isso é apenas o começo. Qualquer irregularidade mínima ao longo do corte pode comprometer a integridade da soldagem subsequente, reduzindo drasticamente a capacidade do tambor de permanecer selado e conter seu conteúdo com segurança. Depois, fica mais complexo. Assim que o corte é finalizado, cada chapa de aço que atende às especificações rigorosas é transferida mecanicamente para uma máquina de calandra. O equipamento gradualmente curva o metal através de conjuntos de rolos que giram em direções opostas, puxando e comprimindo o aço com uma força calculada por sistemas hidráulicos. Sob esta ação mecânica contínua, a chapa plana começa a se inclinar para dentro de forma simétrica. Suas bordas se aproximam progressivamente até que o material assuma a forma cilíndrica oca, característica de um tambor industrial. O processo de laminação deve ser uniforme ao longo de toda a extensão da chapa para garantir que o corpo permaneça consistentemente redondo e livre de distorções estruturais. Nesta etapa, não termina. A estrutura precisa ser mecanicamente forte o suficiente para suportar as tensões físicas encontradas durante o uso em condições reais de transporte. Após a formação do cilindro, o corpo do tambor é conduzido para a soldagem automática por resistência. Vê-se como o sistema cria uma costura contínua que é simultaneamente selada e flexível, garantindo a contenção segura de líquidos sob pressão. Tudo só se complica com o refinamento final da junta. Antes que o processo avance, a junta soldada passa por um esmerilhamento para se tornar lisa, enquanto o aro é moldado com precisão para as próximas fases de montagem. O fluxo de metal segue adiante pela cadeia de produção de forma constante. Uma estação de formação de nervuras recebe o corpo do tambor imediatamente após a conclusão de todas as etapas de soldagem e vedação hermética. Por que submeter uma estrutura de aço já sólida a novas deformações mecânicas? À primeira vista, a superfície lisa parece suficiente para o armazenamento de materiais, mas na prática, um cilindro sem reforços colapsaria facilmente sob o peso de empilhamento ou pressões internas variadas. Essa modelagem garante que o metal suporte cargas extremas sem sofrer deformações permanentes. Conjuntos de rolos formadores especializados, posicionados com precisão ao redor da circunferência, processam a seção central do tambor de aço. O equipamento gradualmente aplica uma pressão externa controlada contra a superfície metálica, forçando o material a se deslocar para criar nervuras de reforço elevadas e contínuas. Pode-se notar como o metal se deita em camadas uniformes conforme os rolos giram, garantindo que cada relevo mantenha uma simetria perfeita em todo o perímetro. Mas isso é apenas o começo. Nenhuma dessas nervuras de reforço é posicionada de maneira aleatória ou meramente estética pela engenharia. Cada ponto de contato e o distanciamento exato entre os relevos são calculados com antecedência por meio de modelos físicos rigorosos. Essa distribuição estratégica é o que permite que o tambor neutralize forças externas, impactos laterais ou a compressão vertical massiva encontrada em grandes armazéns logísticos. Depois fica mais complexo. Vê-se como o corpo do tambor avança sem interrupções para um sistema de laminação de corrugação adicional. Este mecanismo específico gera nervuras em formato de ondas contínuas ao longo de toda a extensão do cilindro, elevando drasticamente a rigidez estrutural do conjunto. O processo está apenas ganhando velocidade. Com essa nova geometria, o risco de amassamentos durante o transporte bruto é reduzido ao mínimo, preservando a integridade do conteúdo em qualquer cenário de movimentação. Sistemas de fixação mantêm o corpo do tambor em uma posição de estabilidade absoluta durante toda a operação mecânica. O equipamento gradualmente assegura que cada ondulação mantenha uma profundidade idêntica e um espaçamento constante, sem desvios milimétricos. Nesta etapa não termina, pois a estrutura de nervuras elevadas oferece benefícios funcionais que vão além da simples resistência do material. Pode-se notar que o design tridimensional permite que os operadores rolem o tambor pelo chão com um esforço significativamente menor. Essas saliências metálicas melhoram a aderência para mãos humanas e garras de equipamentos de elevação industrial, facilitando o controle direcional durante manobras em espaços confinados. Tudo só se complica
se houver falhas nessa geometria. Por isso, o monitoramento é constante. A formação das nervuras é tratada como uma das fases mais críticas de toda a linha de produção de tambores de aço. Como este processo define diretamente os parâmetros de segurança, a durabilidade a longo prazo e a usabilidade prática do produto final, cada movimento dos rolos é supervisionado por sensores de precisão. O metal deixa a estação de conformação com sua nova arquitetura robusta, passando para um estágio tranquilo. Dezenas de toneladas de pressão são aplicadas instantaneamente sobre chapas de aço planas para iniciar a criação dos tampos e fundos, porque a moldagem dessas peças ocorre separadamente da formação do corpo cilíndrico do tambor. Aparentemente não é complexo integrar os processos, mas a geometria específica das extremidades exige uma prensa industrial dedicada para garantir que a resistência estrutural do conjunto final não seja comprometida por microfissuras. Esta etapa técnica avança em paralelo à linha principal de produção. Pode-se notar como as folhas de aço são alimentadas mecanicamente e fixadas com firmeza absoluta entre um punção superior e uma matriz de conformação inferior. O equipamento gradualmente aumenta a tensão antes que o punção desça, descarregando uma força massiva em um intervalo de tempo extremamente curto. Este movimento impulsiona o metal para dentro da matriz, esculpindo com exatidão o formato do tampo ou do fundo. O processo está apenas ganhando velocidade. Cada ciclo de estampagem é concluído em poucos segundos, mas o controle sobre a carga de compressão deve ser total para evitar que o aço sofra deformações indesejadas ou rompimentos na fibra do material. À primeira vista, o corte da peça parece finalizar o componente, mas na prática, as bordas recém-separadas da chapa original ainda são consideradas brutas. Vê-se como as peças se deslocam para uma unidade de laminação de bordas, onde rolos especializados dobram e enrolam o aro de aço em um perfil técnico pré-definido. Esta operação eleva significativamente a rigidez estrutural da peça, criando uma superfície de contato ideal para a vedação contra o corpo do tambor durante a montagem posterior. Uma curvatura insuficiente ou uma borda laminada de forma irregular prejudicaria diretamente a estanqueidade e a durabilidade do recipiente sob carga. Nesta etapa não termina o refinamento, pois os tampos superiores destinados a tambores com aberturas de enchimento passam por uma usinagem de precisão adicional. Furos de carregamento são estampados ou perfurados em coordenadas geográficas exatas e com dimensões rigorosas. Logo após, colares de aço roscado são instalados para permitir que o tambor seja selado com segurança durante sua operação logística. Tudo só se complica com a necessidade de um ajuste perfeito nesses sistemas roscados, que devem ser herméticos o suficiente para impedir vazamentos e, ao mesmo tempo, resistentes para suportar ciclos repetidos de abertura e fechamento sem danificar a integridade do tampo. O equipamento mantém uma sequência contínua de operações coordenadas para assegurar que cada componente atinja uma precisão dimensional elevada e uma espessura de parede consistente. O metal se deita em conformidade com as normas técnicas, apresentando uma forma uniforme e resistência mecânica confiável. Cada tampa e fundo é projetado para suportar pressões internas, impactos externos e grandes cargas verticais em ambientes industriais severos. Esse rigor produtivo garante que o tambor de aço permaneça robusto e seguro durante toda a sua vida útil de serviço. O fluxo de peças processadas segue adiante pela cadeia de produção. 80 bicos de pulverização industrial projetam soluções químicas de alta pressão sobre a superfície metálica antes que o tambor de aço atinja a montagem final. Por que a aplicação de tratamentos anticorrosivos e lavagens rápidas é executada com tamanha intensidade neste estágio? Aparentemente, o metal parece limpo após a moldagem inicial, mas sem a remoção total de óleos residuais de usinagem e poeiras metálicas finas, qualquer revestimento futuro falharia em sua aderência. Esta etapa de descontaminação elimina contaminantes invisíveis, garantindo que o corpo cilíndrico esteja perfeitamente preparado para a integração estrutural.
Mas isso é apenas o começo. Pode-se notar como o corpo do tambor, a tampa e o fundo, que foram fabricados de forma independente em zonas distintas da unidade fabril, convergem agora para uma linha de montagem única e coordenada. O equipamento gradualmente posiciona a tampa na extremidade aberta do cilindro, com auxílio de braços robóticos de alta precisão ou operadores especializados. O processo está apenas ganhando velocidade. Qualquer desalinhamento milimétrico nesta fase comprometeria a integridade da vedação em testes de pressão futuros, tornando a precisão do encaixe um parâmetro absoluto para a segurança operacional. À primeira vista, o posicionamento das peças parece simples, mas na prática a resistência final depende da compressão mecânica que ocorre na estação seguinte. Com o fundo e a tampa devidamente assentados, o conjunto avança através de uma máquina de laminação de bordas equipada com cilindros de aço reforçado. Vê-se como os rolos aplicam uma força substancial sobre as extremidades pré-curvadas, achatando o metal e comprimindo as camadas de forma sobreposta. Tudo só se complica. Este movimento mecânico contínuo gera os vincos de vedação hermética, conhecidos tecnicamente como carrilhões, que circundam as bordas superior e inferior do tambor de maneira uniforme. Estes carrilhões travam mecanicamente as extremidades ao corpo principal, determinando a capacidade do recipiente de suportar pressões internas elevadas, sem apresentar vazamentos de líquidos industriais. Transição para o próximo nível. Durante todo o percurso de montagem, matrizes de sensores e sistemas de inspeção automatizados realizam o monitoramento em tempo real de cada unidade produzida. O equipamento fixa parâmetros de alinhamento geométrico, circularidade e possíveis deformações nas bordas com precisão de micra. As câmeras de alta velocidade deslizam ao longo da linha, enquanto os sistemas de controle validam se cada tambor atende aos rigorosos padrões de precisão e segurança exigidos pelo mercado global. 150 parâmetros de qualidade são verificados antes que o produto finalize sua trajetória na linha de produção principal. A automação assegura que a integridade da vedação e a estabilidade estrutural permaneçam constantes em cada lote fabricado. O material deixa a estação de inspeção com suas dimensões certificadas, seguindo para as fases de acabamento, onde sua funcionalidade será consolidada. O fluxo de produção conclui esta fase crítica, movendo o aço estruturado para o estágio final de processamento. Uma tampa protetora temporária é instalada com precisão absoluta sobre a abertura do tambor antes que ele avance para a fase de pintura. Porque essa vedação mecânica é aplicada de forma tão rigorosa nesta etapa específica? À primeira vista, o bocal parece seguro, mas na prática, a entrada de uma única partícula de poeira, umidade ou qualquer objeto estranho comprometeria irremediavelmente a pureza do interior do recipiente. Este isolamento preventivo garante que o ambiente interno permaneça estéril, enquanto a estrutura externa enfrenta os processos químicos subsequentes. O equipamento gradualmente conduz o tambor de aço para o interior de uma instalação de pintura totalmente automatizada. Nesta etapa, não termina a preparação, pois o processo está apenas ganhando velocidade com a ativação de múltiplos bicos de pulverização. Vê-se como esses injetores se movem em padrões sincronizados, projetando uma camada de tinta perfeitamente uniforme e controlada sobre toda a superfície cilíndrica externa. Pode-se notar a precisão do movimento robótico, que elimina qualquer sobreposição excessiva ou falha na cobertura do metal. Esta camada de revestimento desempenha uma função técnica que vai muito além do simples aspecto visual do produto final. Ela atua como uma barreira protetora adicional de alta densidade, blindando o aço contra processos de corrosão, umidade atmosférica e as condições ambientais severas encontradas em longos períodos de armazenamento. Mas isso é apenas o começo. Após receber a cobertura líquida, o tambor avança lentamente para o interior de um forno de cura de alta temperatura, onde o calor e o tempo de exposição são monitorados por sensores térmicos em intervalos de milissegundos.
Apenas parece óbvio que o calor encerra o trabalho, mas na prática é a cura térmica que funde a tinta à estrutura molecular do aço. O equipamento remove a tampa protetora temporária assim que o resfriamento controlado é atingido, sinalizando a conclusão da etapa de pintura e preparando a unidade para a inspeção final de qualidade. Tudo só se complica se houver um desvio micrométrico, mas, uma vez aprovados em todos os testes de conformidade, os tambores de aço são transferidos para o armazém de produtos acabados. Neste setor logístico, as unidades são empilhadas de forma organizada, sobre paletes em quantidades especificadas para garantir a estabilidade absoluta durante as manobras de movimentação. Dependendo das exigências técnicas do transporte, os paletes podem ser envoltos em filmes protetores ou fixados com cintas de alta resistência para impedir qualquer deslocamento inercial. Vê-se como as empilhadeiras carregam os paletes em caminhões ou contêineres, assim que as ordens de remessa são liberadas pelos sistemas de controle. Os tambores deixam a unidade fabril para serem integrados à rede logística global, passando por armazéns de distribuição e portos marítimos de grande escala. O metal se desloca silenciosamente através de centros de integração, mantendo a integridade estrutural conquistada na linha de montagem. O processamento industrial encerra sua jornada física dentro da fábrica, permitindo que o ciclo de vida operacional de cada tambor de aço se inicie nos mercados internacionais. O material segue adiante pela cadeia de suprimentos de forma contínua e segura. 880 milímetros de altura. Essa é a medida padrão que define a estrutura de um tambor de aço convencional na indústria. Porque esse recipiente cilíndrico se tornou o padrão absoluto para o transporte de cargas críticas em todo o planeta. À primeira vista, a forma parece simples, mas na prática, a engenharia por trás do tambor precisa suportar pressões internas e externas extremas que destruiriam recipientes comuns. A resposta para sua onipresença reside na capacidade de isolar substâncias químicas, alimentos e insumos energéticos com uma margem de erro inexistente, garantindo que o conteúdo chegue ao destino sem qualquer alteração química ou física. Mas isso é apenas o começo. Pode-se notar como a chapa de aço desliza pelas prensas de alta precisão, onde o metal se deita em camada uniforme antes de ser moldado. O equipamento gradualmente curva o aço até que as extremidades se encontrem para a soldagem por resistência elétrica, um processo onde o calor é controlado para não comprometer a integridade molecular da liga. Depois fica mais complexo. Sensores ultrassônicos monitoram a solda continuamente, garantindo que não existam microfissuras invisíveis ao olho humano, enquanto o sistema de conformação cria os anéis de expansão que conferem rigidez estrutural ao corpo cilíndrico. Vê-se como os componentes de vedação e as tampas seguem padrões de segurança rigorosos, sendo instalados por máquinas que aplicam torques específicos até o último milímetro. O processo está apenas ganhando velocidade. Cada unidade produzida é submetida a testes de estanqueidade com ar comprimido sob pressão, onde qualquer queda mínima no manômetro resulta no descarte imediato da peça. Essa infraestrutura invisível, porém onipresente, sustenta as cadeias de suprimentos globais, permitindo que a logística internacional opere de forma contínua e segura através dos oceanos e continentes. Nesta etapa não termina. A superfície externa recebe revestimentos protetores que impedem a oxidação em ambientes salinos, enquanto o interior pode ser tratado com vernizes específicos para cada tipo de material armazenado. Tudo só se complica para garantir que o tambor de aço permaneça como a espinha dorsal silenciosa da movimentação industrial moderna. O fluxo de produção conclui esta fase, com os recipientes prontos para o envase de materiais, onde a falha não é uma opção. O material deixa a linha de montagem, passando para um estágio tranquilo de armazenamento e distribuição.